Agora eu vou contar uma história. Oba! É o nosso quadro Eu Nunca Esqueci. Basta Esse é dizer bom. esse nome que a gente já pinta uma emoção, né? Quem não tem uma coisa que você nunca esqueceu, né? E aí essa história veio pra gente de longe, vem de Angola. É um país da língua portuguesa que fica na África, né? Onde diz que a gente faz o maior sucesso. Oba! Beijo, E aí, Angola! na verdade, um livro apareceu. É a história de um livro chamado Sabor de Maboque. Esse livro chegou na nossa produção, chamou a atenção por causa do Maboque, mas já tinha sido mostrado pelo Faustão. E aí nós fomos atrás da história do Maboque e eu descobri que nós aqui tivemos a nossa independência proclamada em 1822. Certo. E você sabia que Angola ficou brigando pela independência de Portugal até quando? Não sei. 1974, 75. Agora? 150 anos depois da Nossa. nossa libertação de Portugal, só agora, em Muito 1974, que Angola se libertou. E essa história dessa moça que você vai conhecer, que por coincidência é Braga também, é de lá. Vamos nessa então. Rodou. Vai, Angola. Em Angola, nós vivíamos numa casa grande e éramos 3 famílias. Então eu cresci com os meus primos como se fôssemos todos irmãos dentro da mesma casa. A Angola de que Dulce Braga sente saudade é aquela que ela conheceu na infância e na adolescência. A escola primária que eu frequentei era uma escola onde todas as raças conviviam naturalmente. Filha de portugueses, ela e a família tinham em Cuito, cidade em que viviam um alto padrão de vida. Meu pai, em Angola, tinha uma rede de supermercados, na realidade, comparando com a realidade brasileira, seria uma rede de secos e molhados. Mas tinham açougues, tinham peixaria, tinha as fazendas de café e de gado, exportava café. O que Dulce não sabia é que tudo mudaria muito e rapidamente por causa de uma guerra civil. Para entender melhor o que aconteceu nesse país separado do Brasil pelo Oceano Atlântico, é preciso voltar no tempo. Mais exatamente para o momento em que a história de Angola mudou a da família da Dulce. Na realidade, eu só tive consciência de que algo estava acontecendo e de que algo iria estourar e que iria ser muito forte, que ia revolucionar toda a minha vida, quando aconteceu a Revolução dos Cravos em Portugal. E isso foi em 1974, em 25 de abril de 74. Com a Revolução dos Cravos e o fim da ditadura em Portugal, veio o movimento pela independência de Angola. E aí começou uma guerra civil fraternal entre os próprios movimentos de libertação que não deram mais sustentação para que houvesse condições de continuar vivendo lá, né? O ano era 1975 e a família da Dulce começou a se preparar para sair do país por uns tempos. Ainda adolescente, ela foi para a cidade vizinha onde estudava para buscar a documentação para a mudança. Fui pegar o meu diploma e comecei a ouvir tiros e tiros e tiros e tiros. Corri para casa da senhora onde eu estava hospedada e a coisa começou a ficar muito mais intensa. E durante toda aquela noite nós passamos num corredor embaixo de um bombardeiro intenso, sem saber o que iria acontecer no dia seguinte. A rua com muita gente gritando e a gente percebia que os tiros eram muito perto, que as granadas caíam muito perto, que as pessoas gritavam cada vez mais perto da casa. Só no dia seguinte elas tiveram coragem de ver o que tinha acontecido fora da casa. Era um corredor humano, como se fosse um formigueiro de gente carregando gente morta, porque no fundo daquela rua havia um cemitério e ali jogavam, porque não tinham nem condições de cavar, de enterrar. Quando você está no meio de uma guerra, você perde a noção de alguns valores, mas o da vida, ele é tão intrínseco, é tão forte, que você luta por ele em qualquer situação. Naquele momento, Dulce tinha uma certeza. Só sairia de Angola quando reencontrasse seus pais. No meio de tanta gente morta, no meio da falta de água para beber, no meio da falta de comida para comer, eu não admitia a hipótese
de sair de lá sem eles me resgatarem, entendeu? Isso, o valor da família é uma coisa muito incrível, eu acho que nessas horas você o percebe muito forte. 2 primos conseguiram resgatar a Dulce. Uma noite depois de chegar a casa, meu pai me chamou ao quarto dele, mas o rosto de meu pai e da minha mãe era uma coisa que eu nunca mais esquecerei, tamanha tristeza que eles tinham estampado. E meu pai me chamou para... Espera um pouquinho, estou um pouquinho emocionada. Ele tinha tirado das joias da minha mãe e da minha tia os brilhantes que haviam, e ele tinha pego um sapato da minha mãe, tinha tirado a capa do salto e o salto era oco. E a partir daquele momento, aquilo passava a ser um cofre. Minha mãe calçaria os sapatos a partir de então. Mas se algo acontecesse a ela, eu teria que calçar os sapatos. O destino da família toda era certo, Portugal. Todos se inscreveram em um voo para refugiados. Na antevéspera do nosso embarque, tivemos a triste notícia que o nosso voo, o nosso avião especificamente, havia sido confiscado pelo governo português para levar o último contingente do exército português que estava lá. E nós estávamos no final da lista de refugiados novamente. Surgiu então uma esperança. Um tio de Dulce vivia em Campinas, interior de São Paulo. E depois, assim, de umas centenas de tentativas via telefonista, conseguimos falar com Campinas. Então nos ocorreu o seguinte, bom, voltar para Luanda e tentar, via Brasil, sair de Angola. E foi isso que nós fizemos. Os diamantes que a mãe de Dulce carregava no sapato ajudaram a família a se estabelecer no Brasil. Isso foi vendido, era muito pouco, né? Porque não, era um salto do sapato, não eram dois, não eram nos dois, era muito pouco e éramos 3 famílias e se comparado ao que a gente tinha, era uma gota. A história virou livro, por insistência dos 2 filhos e do marido, o Cláudio. Eu fiquei quase 24 anos sem falar desse assunto. Ler o livro da Dulce foi recordar aquilo que na realidade a gente não queria nem recordar mais, viu? A coisa era tão dura, foi tão dura, tão difícil. Eu peguei o meu carro e fui para a praia, dentro do carro, li o livro sozinho, porque não conseguia ler. Começaram a ler e começaram a chorar, né? Tudo ficou para trás, mas o livro ajudou a Dulce a fazer as pazes com o passado. Porque eu negava mesmo, eu negava a Dulce de 0 a 17 anos, negava completamente. Mas depois fez falta aquela perninha e eu resgatei. E agora eu estou inteira. Nós reconstruímos nossa vida e hoje temos uma vida tranquila, uma vida gostosa, uma vida feliz. E há 2 qualidades de ricos. Uns são aqueles que têm muito, outros naqueles que veem a felicidade naquilo que têm. E eu acho que nós estamos nos segundos, não é? Brasil, país do futuro, Brasil, país do futuro, e foi o país do futuro para nós, e foi o país da nossa... Da esperança, o país do sol, o país da alegria. Pois é, nunca esqueci, tá aí, uma história e tanto, né? E tudo provocado por esse livro aqui, O Sabor de Maboque, que o Faustão mostrou lá no ano passado até. Mostra a imagem de quando o Faustão mostrou o livro da Dulce lá, que aí é que começou a nossa história aqui. Porque aí, olha aí. Essa escritora angolana, que na verdade hoje é até mais brasileira do que angolana, a portuguesa angolana Dulce Braga, está lançando O Sabor de Maboque. E ela conta toda a história dela na saída da Guerra Civil de Angola e toda a vida dela no Brasil. Esse livro é importante, da Dulce Braga. Pois é, e aí uma outra angolana chamada Paula, nessa época, assistiu o Domingão e achou o nome do livro interessante e foi atrás, né? Porque a Dulce lá em Angola não chamava Dulce Braga, ela tinha outro sobrenome.
E essa Paula veio a descobrir que ela estava numa foto do livro. Nossa. A vida faz um desenho, coisa. né? E ela se encontrou aqui, ela era amiga dela lá em Angola. E nós fomos atrás dessa história, né? E para saber assim, se eu nunca esqueci, ela falou, nossa, eu nunca esqueci essa minha amiga, né? E uma não viu a outra ainda, elas se falam, mas ainda não se viram, e vão se encontrar aqui. Aí eu trouxe a Nossa, que angolana história. brasileira, Dulce, a história que você acabou de se emocionar com ela. Oi, Dulce. Muito Oi, bem-vinda. Ana. Nossa, que mocinha mais bonita. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Nossa, que delícia te conhecer. Não vamos chorar, não. Ainda Menina, não. você é uma coisa tão suave, você tem uma luz tão bonita da gente ver ali. Obrigada. Eu não tinha encontrado a Dulce ainda. E olha o louro. Oi, Dulce, bem-vinda, Eu viu? quero dar um beijo depois. Vai, Bela história. pode dar um beijo no Oba. louro. Bem-vinda. Ela é uma... Ai, que delícia. Ela tem uma cinturinha de borboleta. Bonita, Dulce. Sente aqui, Dulcinha, vem cá perto de mim. Mas, menina, que história linda, que família linda. E aí ela Obrigada, trouxe Ana. pra gente conhecer que nós não sabíamos o que era maboque, né? É O que mesmo, não provocou o sei. nome do livro, né? Isso. É uma fruta, não tem aqui no Brasil maboque. Olha, eu já procurei tanto. Quem sabe agora, com o seu programa, A gente a gente consiga. consiga alguém, porque eu já procurei muito via internet, já procurei com amigos que vão para o norte, para o Nordeste. Por que o nome da fruta te trouxe o sabor, O nome texto para o do livro? Por que essa fruta? Olha, por alguns motivos. De todas as frutas angolanas que eu me lembro da minha infância, da minha adolescência, o maboque eu nunca encontrei no Brasil, então sempre ficou aquela mágica da saudade, do sabor. Você comia na sua infância? Ia na fazenda dos Vem meus cá, pais. Vamos ver como abre. Tem que dar uma paulada? Ah, tá tudo seco, não tem mais nada dentro. Ele tá completamente seco. Esses maboques foram colhidos há muitos meses atrás e eles já estão completamente Veio lá de desidratados. Angola, Vieram é? de Angola. E quando se abre dentro... Quando se abre dentro, o negócio aí de bater. Ele tem. Posso abrir um? Pode sim, mas não vai ter. Quer dizer, Vê não vai só. ser bonito de ver agora, porque ele tem um caldo amarelo e tem uns. Obrigada, Cris. Quando abre, ele tem uma polpa, é Ele isso? tem uma polpa e tem uns carocinhos com um caldinho amarelo. E abre assim Nossa, mesmo. Abre assim mesmo, abre de quebrar mesmo. É isso, olha, tá vendo? Olha, Nossa. isso aqui seria talvez a polpa. Olha, até tem uns. Olha, seria a polpa. E esses carocinhos, eles têm uma polpa mesmo amarelinha em volta. E ela é cremosa. Você chupa essa Chupa. polpa. E tem também um caldo que fica solto entre os carocinhos. Ai, desculpa, eu fiz uma Imagine. confusão aqui pra você. Agora, se eu plantar essa semente, será que não acontece nada? Eu acredito que essas daí não mais, porque elas ficaram muito tempo aí dentro, já Dá pra devem mostrar? ter. Deu? Mas, quer dizer, Já devem ter você nunca entrado. tentou plantar maboque aqui no Brasil? Não, nunca tentei plantar, mas eu acredito que não dê para plantar. Essas daí não mais. Talvez aqueles que vieram há menos tempo, pode ser, mas também já está. Isso aí teria que ter sido aberto e teria que ter sido seco, né? Já que eu fiz sujeira, eu vou continuar aqui na minha, Quer ver? na minha Vamos saga. tentar outro. Aqui. Olha, tá esse- vendo? Olha, agora olha, esse deu. aqui já foi há eu menos mostrar. tempo. Olha, tá vendo? Olha, olha a polpa já seca ali. Quer dizer, daqui a pouco ele vai ficar como aquele, né? Entendi. Essa polpa vai secar completamente. Ele ainda tem uma certa umidade até. Tem. Porque Quem ele sabe eu plantando aqui na minha mata? Quem sabe? Vamos Não é? tentar. Eu vou Ficar tentar. com maboque. Vou abrir o outro. Eu acabei com os seus maboques, olha. Você tem mais lá? Não? Não, então Não não vou tem. cortar isso não. Guarda um. Deixar um inteiro. Não, vou mandar vir maboque. Alô, pessoal de Angola que tá nos vendo? Manda um maboque pra gente aqui, mas assim, mais fresco, para que a gente possa... Ou aqui no Brasil, alguém que tenha um pé de maboque. É grande o pé? O pé no livro, ó. Exatamente. Ela recuperou uma foto aqui. Isso. Parece abacate. Abacate. Não parece um abacate? É mais, claro que tem uma coisa dura, mas quando olha assim, parece um pé de abacate. E a sua história, tudo aquilo que você contou pra gente, está aqui. Está aí. Como é que você se sentiu quando terminou de fazer esse livro, que você disse que ficou muitos anos sem pensar nessa sua fase de Eu fiquei 17 muito anos? bem.
O livro foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido aos 50 anos. Foi Você tudo já que eu escrevia precisava. antes? Olha, até os 17, quando eu vivia em Angola, eu gostava muito de escrever. Eu tinha um diário, eu escrevia poesias, eu escrevia no diário todo dia. Junto com a perda de Angola, eu perdi também, eu enclausurei também essa vontade de escrever, esse desejo de escrever, que voltou novamente quando eu senti necessidade de resgatar aquela Dulce da infância, da adolescência que eu tinha hibernado por tantos anos e da qual eu não falava e da qual eu não... Seu marido sabia dessa história? Sua família? Você tinha comentado com eles? Quando as crianças eram pequenas, eu contava pequenos trechos. Eu contava como era viver em Angola, eu contava das caçadas, eu contava das pescarias, eu contava das partes gostosas. Mas quando chegava aquela parte da guerra, eu não contava. Até que eles cresceram e começaram a perguntar, e depois? E depois? E depois, por que você veio para cá? O que te fez vir para cá, mãe? Como é que foi? O que aconteceu depois? Muitas famílias angolanas e portuguesas perderam tudo durante esse período da guerra. Tudo. Não é? E vieram mesmo se refugiar no Brasil. Muitas de vieram novo. para o Brasil. Começamos Pois de é, novo. e aí essa sua amiga de infância, lá da escola, viu uma foto, é isso? Ah, eu tive uma amiga minha que mora aqui no Brasil. Olha a foto da escola. Ah, é aquela que está ali, a Paula. A Paula, aquela ali. Não, aquela sou eu. Aquela é você. Essa. A Paula. Essa é a Paula. Tá, e ela, através do livro, eu soube que ela veio apresentado pelo Faustão. Pois é. Ela, angolana que foi em busca de ler o livro e se achou nessa foto. Se achou nessa foto. Ela estava em Portugal, coisa. comprou o livro em Portugal. Aí me mandou a foto do livro com o dedo apontando para ela, a imagem dela, olha eu aqui e tal. E você Foi nunca muito- mais a encontrou. Nunca mais a vi. Ela estudou comigo no colégio, você acredita? Olha o que, Nunca que mais fez a esse vi. livro. E foi pela palavra Maboque que ela escutou foi. o Faustão falar. Ela, Maboque, mas quem está falando? Porque Quem tá o teu falando? nome lá não era Dulce Braga. Não era Braga, era Tavares, né? Eu sou Braga de casada. Dulce Tavares. Você Dulce pode ser minha Tavares. parente. Olha, prima! É, a minha mãe, meu Braga da minha mãe, descendência portuguesa. Meu Pois avô é. veio de Portugal. É do meu sogro, na realidade, o Braga. É, mas somos primas, Somos, eventualmente. é. E aí você falou com ela via internet, que eu Ela soube. me mandou um e-mail porque ela, por causa do Maboque, ela entrou na internet, ela pôs o Dulce, pôs o Maboque. Eu já tinha um blog na época, ela entrou no blog, me mandou um e-mail, de repente eu abri a minha caixa de mensagens e está lá. Foi uma emoção, mas uma emoção incrível. Ela Vocês morando começaram aqui. a se falar aí. Começamos a nos falar, nos falamos por telefone, mas só que não nos encontramos ainda, porque isso foi o ano passado, depois ela estava para ir para Portugal, depois acabou E ela essa deve ter correria. uma história semelhante à sua. Como todos nós que saímos de lá. Aliás, a grande surpresa desse livro é exatamente essa. Os que comigo viveram, independente de serem meus amigos lá ou não, mas quem viveu essa história em Angola e lê o livro agora, sente contando a própria história ali, de alguma maneira. E acaba se comunicando com você. E acabam ligando e mandando e-mail e fizemos uma reunião agora em Portugal para reencontrar todo mundo. E a Paula, e como você também nunca esqueceu, que é a história típica pra gente aqui, que tem esse quadro, e aí nós fomos atrás da Paula, né? Você não está sabendo de nada. Da Paula Pires? É, nós vamos falar com ela. Aham. Né? Ah, é? Nós vamos falar com ela. E aí, eu queria assim, saber se você teria curiosidade de vê-la. Mas claro que eu tenho! É? Claro, eu já a convidei até para ir na minha casa, ela não aparece. Então eu vou fazer um intervalo comercial e volto já já. Quem sabe Eu tô aparece a louca Paula? pra ver. Quem sabe? Hein? Já já. Rodou. Então, aí agora, o que você diria para Paula se você a encontrasse agora? Ah, eu daria um abraço muito apertado nela. quem Paula, vem sabe? cá, Paula. Onde está a Paula? Venha cá. Olha a Paula! Venha, entra. Entra, que menina difícil, 35 anos depois.
Paula? Prazer, bem-vinda, viu? Senta ali do ladinho das duas ali. Olha aí, quanta história de uma vida. Muito bem-vinda, viu, Paula? O que aconteceu quando você se viu nessa foto do livro? Nossa, é uma emoção tão grande, Ana, você nem imagina. A gente achar que nunca mais vai saber de ninguém, nunca mais vai achar ninguém. Você chegou a procurar? Você tem ido bastante a Portugal, né? Eu estive, mas não fui atrás. Não? Não. Eu soube de algumas pessoas através de outras, mas não consegui encontrar pessoalmente. E as circunstâncias que você viu a história, né, que a gente acabou de ver da Dulce aí, né? Que se mistura, deve se misturar com a sua, né? É igualzinha. Eu li o livro, foi tudo que ela passou, a minha família passamos também, a mesma coisa. Perderam as mesmas tudo. Dificuldades. Você trouxe os brilhantes? Perdemos tudo. Sua mãe trouxe os brilhantes tudo. no salto também? Não. Não. Mas tiveram que recomeçar tudo aqui, Tivemos que né? recomeçar tudo de novo. Apenas com uma mala e a roupa do corpo só. Vocês sabem como é que está Angola hoje? Como é que vocês... Porque tudo foi muito... É tudo muito tumultuado ainda, né? Ainda, quer dizer, o país ainda viveu outros dramas depois de 75, né? Continuou vivendo por 22 anos. Vamos olhar como é que está Angola hoje, para a gente se reconhecer lá. Vamos lá. Angola fica na costa da África, entre o Congo e a Namíbia. O país é o segundo maior produtor de petróleo do continente e um dos maiores exportadores de diamante. Mas Angola é uma terra de contrastes. A Guerra Civil, que durou 27 anos, deixou marcas profundas na população. Além da violência, da falta de recursos, de doenças erradicadas em outros países, a fome e a desnutrição levaram à morte muitas crianças. 1 milhão de pessoas... Repórteres da TV Globo estiveram diversas vezes no país durante os conflitos e retrataram esse drama. De cada 3 crianças angolanas, uma morre antes de completar 5 anos de idade. O senhor é o pai da criança? Eu sou o pai, sim, da criança. O que aconteceu, senhor? Ela adoeceu. Seu filho não estava bem alimentado, não? Se alimenta, mas não é como o alimento precisa. Isso é por causa da guerra, que não tem alimentos? Sim, é por causa da guerra, não, é a guerra que traz isso. Milhões de minas espalhadas pelos campos mataram ou mutilaram crianças e adultos. A maioria inocente. Prédios, casas, escolas, bairros inteiros se tornaram escombros. O nosso desejo é em que a guerra acabasse para que a gente esteja livre. Em 2002, a guerra acabou. Hoje, 34 anos depois da independência, Angola está em paz, mas há muito o que fazer. O índice de mortalidade infantil ainda é muito alto e 65% da população vivia abaixo da linha de pobreza em 2007. O país tenta se reerguer. Estradas, ruas, prédios estão sendo construídos. Hoje nós temos escolas, hoje temos universidades. Desde o final da guerra, Angola cresce em média 13% ao ano. E o Brasil foi um dos países atraídos pelo boom de obras. As empresas brasileiras já investiram 3 bilhões e meio de dólares e 30 mil brasileiros trabalham no país. Eu acho que o Eldorado do mundo hoje é Angola, né? Luanda. Quero ver o que vai ficar isso aqui daqui 30 anos. Em Angola se fala o português, e não é só isso que temos em comum. Brasil, Angola, direito. A capital, Luanda, tem até um bairro chamado São Paulo. Até nas cabeças das mulheres tem um pouquinho de Brasil. O cabelo da atriz Thaís Araújo, da novela Viver a Vida, virou moda nos salões de beleza de lá. E não tem outro nome, eu quero o penteado da Thaís Araújo. Ah, é, porque novela é motivo de mobilização em Angola. Lá inventaram até um novelódromo, local em que as pessoas se reúnem para assistir, claro, às novelas brasileiras.
A maioria das pessoas assistem Globo aqui, principalmente as mulheres. As mulheres, se o cara não conseguir dar Globo a elas, também ela não vai dar o que o cara quer, ou vice-versa, e acaba casamento, acaba tudo aqui. Mas vem um brasileiro, parece que há um sorriso. E o Mais Você não podia ficar de fora. A Ana e o Louro estão na telinha das casas angolanas diariamente. Aos poucos, Angola vai reescrevendo a sua história. Deixa a vida me levar, leva eu. O que vocês sentem quando vem Angola agora? Só liberta em 2002, né? Depois dessa história. Eu sinto uma alegria muito grande por saber que está num processo de reconstrução. Tem vontade de ir lá ver, não morar, porque agora vocês são brasileiras, mas ir ver de perto? Eu tenho muita vontade, mas eu gostaria de voltar através de uma ONG. Voltar de alguma maneira ajudando. Acho que iria fechar um ciclo que eu preciso fechar. Você se formou aqui em economia, né, pela Unicamp, né? Você hoje é uma microempresária, né? Tem uma vida estabelecida e você é formada em administração de empresas. Quer dizer, cada um de vocês achou um caminho, um rumo, né? E o que vocês acham que poderia, se tem vontade, como você está dizendo, né, de fazer hoje por esse país? Eu gostaria de ajudar de alguma maneira, de doar. De me doar de alguma maneira, pelo menos pela primeira vez que eu fosse lá, isso seria muito, 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 muito importante para mim. Dentro do meu curso, dentro do meu trabalho, da minha empresa, eu acho que não, mas se alguma ONG da saúde for e existe essa possibilidade de ir, já muito real, talvez a gente concretize isso no próximo ano. Isso vai ser um sonho que eu vou realizar. Você tem vontade, Paula? Eu tenho vontade de ir lá, mas para rever. Aonde eu nasci, aonde eu vivi. Você acha que existe ainda esse lugar? Existe. Você sabe que existe? Não está, né? existe. Não está do Vocês jeito que a gente deixou, né? E vocês não recuperaram nada? Não. E esses bens todos, as propriedades, as terras, tudo, está tudo com o governo Está hoje? tudo com o governo. Na época, não foi, Dulce? Acho que passou tudo para o governo. Eu não sei com quem está, mas tem coisas que estão com particulares também. Sim. Porque ficaram sem dono também, na realidade, né? E nenhum angolano teve o direito de reaver o que tinha lá? Eu soube de algum processo, sim. Que eles abriram um processo para que quem quisesse retornar e reaver alguns dos bens, sim. Mas não foi uma coisa divulgada, teve um prazo que caducou para poder reaver isso. E eu fiquei até sabendo isso depois. Mas onde eu morava particularmente, ficou completamente destruído. E a cidade onde nós estudamos também, né? Ficou muito destruído. A província, o estado onde nós morávamos, foi o mais prejudicado durante a Guerra Civil, foi o mais bombardeado, foi o último reduto do conflito armado. Então pouco restou. Mas eu vi fotos do ano passado e vi fotos até do meu colégio já com uma placa do nosso colégio, com uma placa de reconstrução. E isso é muito bonito, né? Muito gostoso saber. Ver o antes, ver depois tudo destruído e ver agora já com uma placa de reconstrução, né? Queria agradecer, primeiro, por vocês terem topado vir aqui falar com a gente, contar dessa história. Louro, você ganhou um também, tá? Obrigadíssimo, Sabor de maboque. Eu vou ter que agora ir para Angola comer maboque. Alô, Angola! Então, eu tô assim, de viagem marcada para Angola já faz uns 3 anos que eu fico falando assim, eu quero ir para Angola, eu quero ir para Angola, todo mundo já foi em Angola, eu não fui em Angola, eu e esse papagaio. Porque diz que a gente é muito querido lá, né? Porque a gente passa ao vivo lá todo dia. Então agora vocês vão estar
falando nesse momento com o pessoal de Angola Ai, também. quem sabe eles mandam uns maboques. Então, estou pedindo diretamente aos Por favor, donos do né? Maboque. Quem sabe a gente consegue, através da embaixada, né? Que bom! A possibilidade de experimentar. Ou então a gente vai lá, Lourdes. Vamos, acho muito melhor, viu? Tá feito? Não dá trabalho pra ninguém, nós mesmo vamos e comemos e pronto. Tá bom. Gostei, Eu espero agora gostei. que vocês têm muito para falar. Ela trouxe até o livro para ela autografar. Porque eu não Trouxe umas autografei fotos mesmo. também. Que Ai, também deixa eu não ver, tem. deixa eu ver. Acho eu, mas são poucas. Né? Ah, aqui tem foto. Mas são da muito época. antigas. Essa é a nossa equipe de vôlei. Ai, a Dulce a não Madre jogou. Superiora, eu achei A agora Sororri. pela internet, ela mora na França. Mora na França. Tô trocando e-mails com ela, Que Sororri. legal. Oi, desculpe. Que delícia, né? Uma coisa Tá que... aqui por quê? Aí tem outras aqui. Deixa eu ver. Na verdade, Ana, antes da Dulce, eu encontrei-me com essa aqui há 3 anos atrás. Angolana também? Angolana. Quem essa é? vive lá. Ah. É a Judith Lima. Ela ficou lá, Ela então. ficou lá. E conseguiu recuperar o que tinha, tá? Tocando a vida. Continuou. Continuou. Conheceu a Porto, depois, quando aquilo foi quase tudo destruído, ela foi para Luanda e está até hoje lá. Meninas, vocês têm muito o que falar. Por favor. Fiquem à vontade. que legal. Espero que matem a saudade, tá bom? Obrigada por Que isso. dê tudo muito certo. Obrigada. Nenhum prazer. Parabéns, o prazer foi meu. Eu vou ler com todo carinho o obrigada. seu livro, viu? Obrigada. Muito obrigada mesmo. Vai com Deus. Viu, Lourinho? Que Vai saudade. rolar um tricô lascado.